Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, e dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, e também no Facebook, com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020, favoritos para Tóquio 2021. Retornando para comentar o ciclo olímpico 2017 a 2020 da prova do ciclismo de pista, prova masculina, Madison, que retorna ao programa olímpico depois de ficar ausente nos Jogos de 2012 e 2016, sendo que ela foi disputada de 2000 a 2008. Nessa prova, cada equipe possui 2 ciclistas que vão dando voltas na pista. O percurso masculino é de 50 km, o feminino 30 km. Vão dando voltas na pista e a cada 10 voltas há um sistema de pontuação. Um atleta acaba puxando o outro para ir completando essas voltas e vão se revezando para determinar a pontuação da equipe. O ciclo olímpico 2017 a 2020 teve em 2017 a França conquistou a medalha de ouro no campeonato mundial com Morgan Naesky e Benjamin Thomas, à frente da Austrália com Cameron Mayer e Callum Scottson, e a Bélgica foi medalhista de bronze com Moreno de Pouff e Ken de Ketele. Dinamarca ficou em 4º lugar com Larsen Fossák, a Suíça em 5º, Margen Hoff, Irlanda, English e Downey na 6ª posição, os espanhóis com Torres e Mora, e a Holanda com Stroettinger e Havik ficou na 8ª colocação. Um domínio forte, um domínio do continente europeu, com 7 colocações entre as 8 primeiras, mas a Austrália conquistou aí uma medalha de prata. A Austrália tradicional já foi 2 vezes campeã olímpica, outra vez foi a Argentina que obteve medalha de ouro. Nas Copas do Mundo de 2017, as 5 etapas foram vencidas por 5 países diferentes. A Austrália, Dinamarca, Bélgica, Nova Zelândia e Hong Kong conquistaram essas medalhas de ouro, essas vitórias. A Austrália limitou-se apenas a uma medalha de ouro, assim como a Dinamarca. A Bélgica obteve uma medalha de ouro, uma de prata. A Nova Zelândia, uma de ouro, uma de prata também. E Hong Kong apenas uma medalha de ouro. França, 2 medalhas. Nenhum país chegou a conquistar 3 medalhas nessas etapas de Copa do Mundo. Na pontuação geral, o que acontece? É considerada a pontuação da equipe, do país, independentemente de que duplas competiram, porque a cada etapa o país pode competir com duplas diferentes. A Áustria ficou na 1ª posição, seguida da Dinamarca, França, Itália, Bélgica, Polônia, Ucrânia, Nova Zelândia, Espanha e Rússia. O que significa esse resultado da Copa do Mundo? Não é tão significativo porque depende das equipes, das duplas que se formaram. Muitas vezes os países vão fazendo testes com essas duplas, com os seus ciclistas, para determinar qual a melhor formação. O que ocorre, por exemplo, com a França, com a Itália, com a Bélgica, então, com a Austrália. Então, não quer dizer muita coisa esse resultado, essa hegemonia, essa vitória na Copa do Mundo. Em 2018, o Campeonato Mundial foi vencido pela Alemanha, Holger Klug e Theo Reinhardt, com 53 pontos, derrotou a dupla espanhola de Torres e Mora, e a Austrália ficou com a medalha de bronze, com Cameron Mayer e Callum Scottson. O Reino Unido ficou em 4º lugar, seguido de Áustria, Dinamarca, com Niklas Larsen e o Kasper Fossák, e a França ficou apenas na 7ª colocação, com uma equipe forte, uma dupla forte, Benjamin Thomas e Morgan Naesky, e a Bélgica também com uma dupla forte, De Ketele e Pouff, limitada apenas à 8ª posição. Demonstra uma certa dificuldade da prova e dos países conseguirem manter seus resultados em virtude da sua complexidade, por ser também uma prova muito longa. 50 km para os homens e 30 km para as mulheres. As etapas da Copa do Mundo de 2018 foram disputadas 6 etapas de Copa do Mundo. A Dinamarca obteve 4 vitórias, a dupla com 3 duplas diferentes, Hansen-Morkov, Hansen-Fossák, Johansen-Fossák e Fossák-Johansen, que venceram a prova no Canadá e no Reino Unido. A Nova Zelândia ficou com as outras 2 vitórias, com Stuart e Gate e Sexton e Stewart, e com isso apenas a dupla Johansen-Fossák conseguiu 2 vitórias. O Reino Unido também teve uma boa presença, com 3 medalhas de prata,
Wood e Stewart, e a outra com 2 medalhas de prata, e a outra dupla, Walter Wright, ficou com a outra medalha. A Austrália obteve 2 medalhas, Welsford O'Brien e O'Brien Howard. A Polônia, uma medalha de prata na etapa francesa, com Piszczorlasky e Staniszewski, conquistou uma medalha de prata. Os Estados Unidos apareceram com 2 medalhas de bronze, com Holloway e Hegvary nas 2 ocasiões. E a forte dupla alemã limitou-se apenas a uma medalha de bronze na etapa da Alemanha. O Klug e Reinhardt ficaram apenas com a medalha de bronze. Então, um certo equilíbrio nas distribuições de medalha de prata e de bronze, com exceção do Reino Unido, com 3 medalhas de prata, e um forte domínio da Dinamarca, com 4 medalhas de ouro. Na pontuação da Copa do Mundo, considerando apenas o país, somando a pontuação das duplas, ainda que distintas, a Dinamarca foi a campeã da Copa do Mundo de 2018, à frente da Itália, e o Reino Unido ficou na 3ª colocação, seguida por Holanda, Nova Zelândia, Espanha, Suíça, Áustria, Austrália e Alemanha. Nova Zelândia e Austrália aí representando o continente, a Oceania, e o restante das provas, o restante das posições, das 10 posições da Copa do Mundo, ficou com a Europa. No Campeonato Mundial de 2019, a Alemanha assegurou aí mais uma vez a medalha de ouro, foi o bicampeonato, isso mesmo, foi o bicampeonato do Roger Klug e o Theo Reinhardt. A Dinamarca, com uma dupla muito forte, o Lasse Norman Hansen e Casper von Fossák, ficou com a medalha de prata, mas 21 pontos atrás da forte dupla alemã. E a Bélgica, com Kenny de Ketelaere e Rob Gies, obteve a medalha de bronze, um pódio forte, um pódio todo europeu e com as grandes potências do ciclismo europeu. A Austrália, aí se inserindo no meio dos países da Europa, ficou limitada apenas à 4ª colocação, com Leif Howard e Cameron Mayer, e foi seguida da Espanha com Albert Torres e Sebastian Bedry, o forte francês Benjamin Thomas, mas formando dupla agora com Brian Coquard. O Reino Unido, limitado apenas à 7ª colocação, com a dupla Reiter e Wood, e a Polônia, com Piszczorlasky e Staniszewski, ficando apenas em 8º lugar. Lembrando que numa das etapas de Copa do Mundo ela obteve uma medalha de prata. Aqui as etapas da Copa do Mundo de 2019, não houve assim o domínio de um país, de um único país. A Dinamarca, França, Alemanha, Nova Zelândia, Austrália e Holanda conquistaram vitórias, ou seja, 6 etapas, 6 países diferentes com medalhas de ouro. Um equilíbrio nessas disputas, as medalhas de prata, no Reino Unido com 2, Nova Zelândia com 2, França e Austrália também, e as medalhas de bronze, a França com 2, Espanha, Austrália, Reino Unido e Itália com uma medalha de prata cada um. Então a Nova Zelândia, uma medalha de ouro e 2 de prata, a França, uma medalha de ouro e 2 de bronze, a Austrália, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, todos eles aí com equilíbrio. A França com 4 medalhas, uma de ouro, uma de prata e 2 de bronze, talvez tenha sido o país com o melhor resultado dentre os participantes, a Dinamarca apenas com a medalha de ouro. Então o equilíbrio entre os países, a Alemanha apenas a medalha de ouro também, Itália medalhando, enfim, uma disputa muito forte entre os Oceania, com a Austrália e Nova Zelândia, e os europeus. Também é curioso notar que a Nova Zelândia e a Austrália fizeram dobradinha quando as provas foram disputadas em seu continente, no continente da Oceania. Na Nova Zelândia, a Nova Zelândia venceu com a Austrália ficando com a medalha de prata, e na Austrália, a Austrália venceu com a Nova Zelândia ficando com a medalha de prata. Nas 2 ocasiões competiram com duplas diferentes. Então isso também precisa ser notado, observado, para se poder fazer uma melhor análise. No geral, das etapas de Copa do Mundo, a Itália garantiu a 1ª posição, à frente da França. Em 3º lugar ficou a Suíça, Reino Unido, Hong Kong, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália, Áustria e Espanha completaram a lista dos 10 países com maior pontuação dentro da Copa do Mundo de 2019. Hong Kong colocando o continente asiático aí na disputa, Austrália e Nova Zelândia, 2 posições para a Oceania, e as outras 7 colocações ficaram com a Europa. Curioso também aqui
a Dinamarca não figurou entre os 10 primeiros colocados desse ranking mundial e nem a Alemanha. Curioso notar, né, a ausência de Dinamarca e Alemanha entre os 10 primeiros. A Copa do Mundo ela não tem assim não determina tanto em termos de pontuação do ranking os favoritos para os Jogos Olímpicos, mas duplas específicas podem ser muito bem observadas dentro da Copa do Mundo para se estabelecer se são favoritas ou não para os Jogos. Em 2020, antes da ocorrência da Covid, foi disputado o Campeonato Mundial. A Dinamarca garantiu a medalha de ouro com Lasse Norman Hansen e Mikael Morkov, e chegando à frente da Nova Zelândia com Campbell Stewart e Aaron Gate, uma equipe muito forte, e os bicampeões mundiais, os alemães Roger Klug e Theo Reinhardt, ficaram apenas com a medalha de bronze. A Holanda, com Van Schip Havik, obteve um honroso quarto lugar. A Bélgica, tentando voltar às primeiras posições, com Ketel Guiz, ficou na quinta colocação. A França, de novo, com Benjamin Thomas, mas dessa vez com Donovan Grondin, ficou apenas na sexta posição, seguida por Itália, com Viviane Consone, e a Suíça, com Schir e Frodevour. Domínio europeu, com 7 posições das 8 primeiras do Campeonato Mundial. Entretanto, a Nova Zelândia garantiu uma honrosa medalha de prata. Aqui o resumo geral: não foi disputada a prova nos Jogos Olímpicos em 2016, e dos campeonatos mundiais, a dupla Klug e Reinhardt da Alemanha realmente foi a melhor dentro desse ciclo olímpico, com 3 medalhas, 2 de ouro e 1 de bronze. Um resultado excelente da dupla alemã. A França obteve apenas a medalha de ouro do Neiski Thomas. A Dinamarca, que é forte na prova, obteve ouro em 2020 com Hansi Morkov e a prata em 2019 com Hansi Fossar. A Espanha, apenas uma medalha de prata. A Austrália, uma medalha de prata e 1 de bronze, com Maier e Scottson em 2017 e 2018. Quem sabe aí a Austrália consiga retornar com força para chegar ao pódio. Aqui em 2020 não conseguiu colocar a dupla entre as 8 melhores do mundo. E também aqui os belgas, né, com Paul e Ketel, bronze em 2017 e bronze em 2019 com Ketel e Guiz. Copa do Mundo, que não revela grande coisa, nessas etapas de 2017 a 2019, a Itália figurando com uma posição de medalha de ouro e de medalha de prata, assim como a Dinamarca, a França, com um segundo lugar e um terceiro lugar, mas chega a ser figurativo. A mesma coisa poderia servir também para o ranking mundial, embora o ranking mundial tenha uma tendência um pouco diferente em termos da posição dos países em relação à Copa do Mundo. A Alemanha aí já se destaca no ranking mundial com 2 posições, a Bélgica 2 lideranças de ranking, 2017 e 2018, a França presente em 3 rankings mundiais, entre os 3 primeiros, né, para o segundo lugar em 2017 e o terceiro em 2018 e 2019, né, Holanda e Dinamarca liderando em 2019 e 2020, então é uma grande variedade de países aí dominantes nessa prova do Madison. Entretanto, tanto o ranking mundial quanto essa pontuação da Copa do Mundo, elas chegam a ser um tanto que irrelevantes se considerarmos que cada país irá competir com uma dupla específica num momento específico que, no caso, são os Jogos Olímpicos. Então, não importa se o país liderou o ranking mundial ou a Copa do Mundo, colocando aí várias duplas, alternando duplas. O importante é escolher a dupla certa para o momento certo, que no caso são os Jogos Olímpicos. A lista de favoritos, aqui aquela famosa lista que eu faço dos 3 níveis, ouro, pódio e zebra, candidatos à medalha de ouro: a Alemanha com Klug e Reinhardt, bicampeã mundial; a Dinamarca, campeã mundial de 2020 com Hansen e Morkov; a Austrália com Scottson e Maier, medalhista em 2017 e 2018 no Campeonato Mundial; e a Nova Zelândia com Stewart e Gate. São os países fortíssimos candidatos à medalha de ouro nessa prova do Madison no ciclismo. Candidatos a pódio: a Holanda com Van Schip e Havik, a Bélgica com Ketel e Guiz,
A França com Thomas Inês, que é muito forte, talvez seja o país mais cotado aí nessa faixa aí de pódio. O Reino Unido com Hayter e Wood, e a Espanha com Torres e Mora se colocam aí na condição, esses 5 países, na condição de poder brigar por medalha. Agora, já numa posição de zebra, estaria a dupla italiana, né, Viviane Consonni, os poloneses, Pczolarski e Staniszewski, a outra dupla holandesa, Havik Peters, não sei se o Havik irá com o Van Schip ou irá com o Peters, provável que vá com o Van Schip, os Estados Unidos com Holloway e Reguivar, a Áustria com Graf Miller, e a Suíça aí decidindo entre Marquet, Hoff, Schier e Fodevu. Então, os países ainda precisam determinar suas duplas para podermos finalmente ajustar os favoritos. Por enquanto, dentro do que foi apresentado no ciclo olímpico, a Alemanha, Dinamarca, Austrália e Nova Zelândia são os grandes favoritos à medalha de ouro. Bélgica, França e Holanda correm um pouco por fora, e um pouco mais abaixo o Reino Unido e Espanha. O top 5, que são aí os atletas, as duplas que mais se destacaram dentro desse ciclo olímpico, sem dúvida alguma, a dupla alemã, Theo Reinhardt e Holger Klug, campeões mundiais em 2018, campeões mundiais em 2019, medalhistas de bronze no Mundial de 2020, formam a dupla de melhor retrospecto dentro desse ciclo olímpico. A Dinamarca também, com Michael Moikov e o Lasse Norman Hansen, ganhadores de uma medalha de ouro na Copa do Mundo de 2018, outra em 2019, e simplesmente os campeões mundiais em 2020. A Bélgica também aposta no Kenny de Ketelaere e no Rob Guiss, que foram medalhistas de bronze no Mundial de 2019 e conseguiram um 5º lugar no Mundial de 2020. E a Nova Zelândia, pensei que era a Austrália, a Nova Zelândia em 2018, com a dupla Campbell Stewart e Aaron Gate, teve medalha de ouro na Copa do Mundo em 2018, teve uma medalha de ouro em 2019, mas o grande feito dessa dupla neozelandesa foi a conquista da medalha de prata no Mundial de 2020. E, finalmente, os australianos tentando retornar aí aos melhores resultados, os australianos medalhistas de prata no Mundial de 2017, bronze em 2018, precisando retornar com força para tentar manter essa tradição de um país que já foi bicampeão olímpico. Essas são as duplas, e aqui a lista dos favoritos por enquanto, mas ainda necessitamos que esses países determinem suas respectivas duplas para finalmente podermos ter um posicionamento melhor a respeito dos candidatos ao pódio nos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, Geografia Olímpica, blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020 e também no Facebook, Pesquisa Olímpica e Olitóquio 2020. Até o próximo vídeo, muito obrigado.